Eu já começo, né, essa entrevista aqui com um sorriso largo, porque estar na presença dele para mim é sempre muito bom, muito contagiante. Toda vez que a gente conversa, é claro, eu gosto muito. Kleber Massaneiro! Conversa, você gosta? Eu gosto muito. Sabia que eu gosto muito de conversar com você, não só pela nossa amizade, mas pela admiração profissional que eu tenho da sua pessoa. E não é desde quando eu te conheci. Modeuze. Mas que responsabilidade, hein? Isso. Eu gosto muito de você. A gente que é do mundo do rádio aí, a gente começa a observar, né, aqueles que já estão há mais tempo. Não que você seja velho e não tem nada a ver com isso, mas é porque é bom mesmo, tá? Nem é questão de ser velho, é que locutor de rádio hoje é artigo de luxo, artigo raro. É difícil você encontrar locutores bons e locutores profissionais. Por quê? Antigamente, né, quando eu comecei com 17 anos de idade, então 1530. Antes, né? Isso era bem antes, né? Em 1530 eu já era doutor. O que acontece é o seguinte, antigamente tinha o locutor de rádio e tinha o operador de áudio. Certo? Então o operador geralmente ou era o filho do locutor, era um parente dele, um amigo. O operador de áudio, ele aos poucos ia aprendendo a fazer locução, ia aprendendo, depois um certo tempo ele passava a ser locutor também. Então ia se fabricando locutores muito rapidinho antigamente. E esses locutores iam crescendo, iam fazendo os seus programas e por aí vai. Eu nunca fui operador de áudio, só operador. Quando eu comecei já era locutor e operador sozinho, né? Já peguei aquela transição, o final. Dali em diante, com a entrada da tecnologia, né, de computadores, primeiro veio os MDs, depois veio agora com um computador, em todas as rádios usam computadores, não precisa mais operador de áudio para ficar numa madrugada tocando música, esses locutores não se formam mais. Então, os antigos continuam sendo novos, que é o meu caso. Né? Eu não sou tão novo assim de idade, eu tenho 25 anos de carreira de rádio, entende? São dos mais antigos. E o Kleber, ele vem daquela leva da equipe que tem voz de locutor de motel, vozeirão. Já passou por aqui o irmão dele, o Didi Massaneiro, que eu esqueci o nome de novo. Ah, Leandro, lembrei, porque ninguém chama de Leandro. Mas, acreditem se quiser, o Kleber tem um irmão padre, é isso mesmo? O Marcial? O Marcial é famosíssimo. O Marcial é famosíssimo como padre, ele é funcionário da Santa Sé, do Vaticano. Né? Se alguém acompanhou aqui a chegada do novo Papa, né? do Chicão, do Francisco ali, acompanhou pela Rede Globo, por exemplo, ele fez toda a cobertura junto com a Sandra Nemberg. Então ele é sempre chamado para o Jornal Hoje da Rede Globo, junto com a Sandra Nemberg, para fazer matérias especiais a respeito de Roma e do Papa. É sempre com ele. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em quatro irmãos, Marcial, Dodô, Kleber e Didi. Fala a profissão de cada um. Fala, que eu adoro. Então vamos lá. O Marcial é padre, doutor em teologia, né? É altamente graduado, é professor da PUC São Paulo e PUC Rio. O Doalcei, o nome dele é Doalcei, mas é mais conhecido como Dodô, é professor de história em vários colégios em Santa Catarina inteira. Eu, né? O pobre, era do rádio? O coitado, né? O desesperado. Quem conhece sabe que não é isso que ele falou. Né? Que trabalho com rádio, trabalho com a Fantástica Fábrica de Chopp, com a Casa do Rock, sou produtor musical, técnico eletrônico, eu tenho tanta coisa assim, não sou nada. E o Didi, né? Que hoje é secretário de comunicação da Prefeitura de Brusque, é músico profissional também. Todos extremamente profissionais em cada um na sua área. Mas, Kleber, eu quero que você conte pra gente, né? Lá das suas raízes, que rádios que você já passou. Vamos começar a fazer as contas então. Eu sou natural de Brusque. Eu comecei com rádio aqui em Brusque, com meus 17 anos de idade, se não me engano, na extinta 104 FM, né, que hoje é a Guararema, aqui, né, que foi vendida e tal. Eu comecei na 104 FM. De Brusque eu fui para Xanxerê, trabalhei numa rádio chamada Princesa FM 101, que existe ainda essa rádio em Xanxerê. De Xanxerê fui trabalhar em Caçador, inaugurei uma rádio em Caçador junto com o Alcir Bazanella, grande camarada. Alcir, se estiver vendo, um abração para você, e muita saudade do Basal. De Caçador, aí eu fui para Blumenau. Aí começou a minha história de rádio, profissionalmente mesmo falando, foi ali. Até então eu estava começando, era iniciante em rádio. Em Blumenau eu cheguei na FM 90, que tinha em Blumenau, e a grande concorrência em Blumenau na época era FM 90 e Atlântida. E a FM 90 dava um baile na Atlântida disparado. Naquela época lá, com uma equipe nova, uma equipe diferente, dinâmica, né? Inclusive quem trabalhava nessa época na FM 90 também, que trabalha em Brusque, na Diplomata, é o Cristiano. Eu e o Cristiano fizemos parte daquela equipe de ouro da FM 90. Da FM 90, aí por questões de concorrência de rádio, né, o que a RBS foi lá em Blumenau, pegou e contratou todos os locutores da FM 90 e trouxe para a Atlântida. Eu lembro que naquela época, em uma semana, a gente colocou a Atlântida em primeiro lugar. A gente colocou a Atlântida em uma semana em primeiro lugar em Blumenau e de lá nunca mais saímos. Aí eu fiquei 15 anos na Atlântida em Blumenau. Aí nesses 15 anos que eu fiquei da Atlântida, as propostas surgiam de tudo quanto é canto você pode imaginar. Aí uma vez eu saí da Atlântida Blumenau.
Eu saí da Atlântida, fui trabalhar na Rádio Menina de Balneário Camboriú. Como foi isso, essa transição tua? Essa transição, porque foi uma proposta, foi um convite muito bom. E a Rádio Menina de Balneário Camboriú era uma rádio rock. Não era uma rádio sertaneja como é hoje em dia, era uma rádio rock, ela tinha um estúdio na Avenida Atlântica de frente para o mar, você trabalhava com o mar, as pessoas passavam de carro na rua e viam o locutor trabalhando no estúdio. Era espetacular, um visual magnífico, mas bem naquela época que eu estava na Rádio Menina, ela deu a viravolta e mudou para a rádio sertaneja, assim, da noite para o dia. E aí eu fui embora, eu, piazão, né, novo, queria tocar o rock and roll, e aí fui para onde? Fui para uma rádio que até então era considerada disparada, a melhor rádio do sul do Brasil, que era a Antena 1 de Itajaí. A Antena 1 era a rádio que era top, só os melhores dos melhores trabalhavam lá, e eu recebi uma proposta, não que eu esteja me achando o melhor do melhor, não é isso, mas na época eu recebi uma proposta para ficar na Antena 1, fui para a Antena 1, trabalhei com os caras assim que eram monstros do rádio, que eram meus ídolos de rádio. A rádio, quer saber quem são eles? Claro. Eu vou citar, um deles é o Bruce Brussolo, que deve estar em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, Joey Júnior, que trabalha em Jaraguá do Sul, o Marcelo Godoy, que posteriormente veio trabalhar comigo, e outros aí, Márcio Guedes, Nelsinho, tinha uma turma enorme lá, que era uma turma muito bacana. E aprendi muito ali profissionalmente. Mas logo depois me chamaram de volta para a Atlântida, eu voltei para a Atlântida e fiquei praticamente a minha vida de rádio na Atlântida Blumenau. Hoje, deve estar fazendo 8, 9 anos que eu saí da Atlântida. Semana passada eu parei no estacionamento em Blumenau, né, fui pagar o estacionamento e a moça do caixa ainda olhou para mim e falou: você não é o Kleber da Atlântida? E você sabe como é que é rádio, né? Geralmente a gente fica por trás, né? Ninguém conhece a gente, não sabe como é que é, fisionomia. Só que assim, como eu fiquei muito tempo na Atlântida, e a Atlântida tinha RBS TV, e eu era repórter do Patrola também, fazia as reportagens do Patrola. Então eu aparecia na televisão muitas vezes a gente estava no Jornal do Almoço, muitas vezes a gente estava no RBS Notícias, muitas vezes a gente estava em comerciais na televisão chamando para festa, então a gente aparecia, sem contar que a gente aparecia nas festas também. Claro. Eu saí da Atlântida, resolvi abandonar o rádio, deu 6 meses, me chamaram de volta para a Atlântida, mas aí em Florianópolis, porque eles queriam fazer uns eventos de verão, era Planeta Atlântida, tudo, e fui. E por incrível que pareça, eu cheguei em Florianópolis, eu fazia 2 horários na Atlântida, das 6 às 10 da manhã e das 2 às 6 da tarde. Eu monopolizei a Atlântida Florianópolis durante os 3 meses que eu fiquei lá, que eu fiquei como freelancer, não quis fazer contrato mesmo, não quis voltar, né? Fiquei naquele tempo. Quando deu os 3 meses, eu saí da Atlântida Florianópolis, vim para casa. Voltei, porque eu continuei morando em Blumenau, não saía de Blumenau. Mesmo trabalhando em Florianópolis, eu ia, voltava, ficava um dia lá e tal. Quando eu cheguei em casa, com a minha malinha, botei a malinha, quem me liga? Joel Frase. Beijo pro Joel Frase, nosso colega. Que é um cara que eu sempre admirei muito também, porque quando eu comecei com rádio, ele era locutor da Atlântida em Blumenau. Ele era um cara que era um ídolo de rádio meu também, e sempre admirei muito, tenho uma grande admiração e sempre vou continuar tendo por ele. E ele me ligou: Kleber, não gostaria de vir aqui trabalhar com a gente, ele é diplomata, um programa final de semana. Olha, pertinho de casa, eu topo. E fui. Aí eu fiquei 5 anos na Diplomata, até que saí. Faz 1 ano e meio que eu saí da Diplomata. E então tinha resolvido não trabalhar mais em rádio. Tocar a fábrica de chopp, tocar meu estúdio, a Casa do Rock. Né? E de repente, eis que me surge uma oportunidade de trabalhar na Guararema, em Brusque. Aí tem um detalhe muito importante. Porque muito tempo de conversação, negociação para eu vir para Brusque de novo para trabalhar na Guararema. Nesse tempo, eu recebi propostas para trabalhar em rádios nos locais assim mais absurdos que vocês podem imaginar. Porque eu estava fora de rádio, né? Eu não contei para ninguém que olha, eu gostaria de voltar, em nenhum momento aconteceu isso. Só que as pessoas procuram, como eu falei no começo, faltam profissionais de rádio. Certo? Tinha proposta para trabalhar em São Paulo, uma rádio top em São Paulo, para trabalhar em Chapecó, numa rádio pop rock em Chapecó, para trabalhar em Florianópolis, para trabalhar em Balneário Camboriú, né? Para trabalhar em Guaramirim, em Timbó. Tinha várias propostas de rádio para trabalhar, mas nenhuma delas assim me satisfez à vontade. Até que um dia o Jaques, que foi meu companheiro de Atlântida há muito tempo, que hoje coordena a Guararema, ele chegou para mim e falou: Kleber, não gostaria de trabalhar com a gente na Guararema? Eu disse: tá louco, cara, meu negócio é rock and roll, como sempre foi, né? Rock and roll. Eu disse: olha, mas é uma coisa diferente, tu vai ver que é diferente, comunicação é comunicação, de rádio é rádio, profissional se adapta a qualquer rádio. E realmente eu pensei, é verdade. Para mim, para minha carreira profissional, era o que faltava. Uma rádio num estilo totalmente diferente, para ser um desafio para mim, para ver se eu vou conseguir realmente fazer isso. Topei a parada. E realmente valeu a pena. Porque hoje eu estou 2, 3 semanas que eu tô no ar na rádio, é uma rádio popular, é muito diferente o estilo, mas assim, é um aprendizado totalmente diferente. É como se eu estivesse começando no rádio agora de novo. Sem contar que é muito divertido.
É muito divertido, é muito mais falado, é muito mais conversado, tem uma intimidade com o ouvinte muito grande, coisas que eu nunca tive em todo o meu tempo de rádio pop rock. Aí, de repente, eu estou numa rádio que me faz um trabalho totalmente diferente, né? E é gostoso fazer, digo que não. Aí alguém chega e me pergunta, provavelmente você ia me fazer essa pergunta, mas você não gosta de sertanejo, você é rock and roll, como é que pode, como é que você aguenta, não é uma tortura? Não. Tortura não, eu não ia falar isso dessa forma, eu não ia perguntar. Não, não é. Não, mas eu já digo porque muitas pessoas perguntaram isso para mim. Não é. Se for para levar em consideração os anos que eu trabalhei em rádio pop rock, né, e o que eu gosto de ouvir mesmo, de rock, é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Tá cansando a mão já? Não. Que ela trocou de mão aqui. Porque é o seguinte, numa rádio pop que eu trabalhava, eu tocava Rihanna, tocava Beyoncé, tocava Restart. Entende? Tocava NX0. Nada contra. Mas eu não gosto desse tipo de música. Tocava David Guetta, música eletrônica, uma coisa que eu também não me satisfaço com música eletrônica. O meu negócio é rock e é clássico. Né? Para satisfazer a minha vontade do clássico, do rock, o que eu fiz junto com um amigo meu de Balneário Camboriú? Montamos uma web rádio chamada Antena Rock. Né? Então a gente tem Antena Rock, você pode até acessar www.antenarock.com.br. É uma rádio extremamente rock, com programas de metal, programas de folk rock country, programas de lançamento de bandas internacionais, programas com novidades, no caso bandas internacionais, programas especialmente para bandas independentes do Brasil inteiro e programas especialmente para bandas independentes do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? A gente tem tudo isso segmentado em vários programas. Isso me satisfaz, porque é o que eu gosto de fazer. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem uma característica muito tua? Você chega e você tem a tua característica, o teu jeito de apresentar um programa é teu, ninguém tira, né? Eu via o rock, por exemplo, como uma filosofia de vida tua. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. O rock continua sendo uma filosofia. Apesar de eu estar trabalhando numa rádio popular, eu não altera em nada? Não altera em nada. Eu não sou um traidor da causa do rock. Muito pelo contrário. Eu continuo com a causa rock. Eu continuo fazendo parte do grupo Pro Rock Blumenau para fazer a volta dos festivais de rock que acontecem em Blumenau. Assim, gente, eu moro em Blumenau, tá? Minha vida é centrada lá, apesar de trabalhar em Brusque. Para que possam entender, não estou puxando sardinha para lá. Entende que aqui em Brusque, quando eu puder, eu faço algumas coisas referentes a isso também. Mas Brusque tem rock na praça, tem alguns eventos, tem bares rock bacanas aqui que funcionam. Blumenau tem coisas pequenas, mas os festivais tradicionais que aconteciam lá, Blumenália, Rock na Rua, tinha o FUCA, que era um festival de canção universitária, esses festivais estão se acabando, agora está voltando o FUCA, parece, mas o Skol Rock, que acontecia em Blumenau, que era um festival bacana pra caramba, que era em outubro, o povo o movimento pró-rock quer essas coisas de volta. Né? E eles precisam de quem? De quem viveu isso lá. Claro. Então, Kleber, no meu ponto de vista, esse seria o bom profissional que você mencionou no começo, aquele bom profissional que está faltando, aquele que se adapta, aquele que chega, que pode trabalhar aqui e ali, ele não vai deixar de ser o bom profissional que ele é e que ele se formou, que a escola da vida formou ele para isso. Então, seria isso? Mais ou menos por aí. Se você é profissional, né, da madeira, vamos supor, você faz uma mesa de madeira. Não é porque você só faz a mesa de madeira que você não pode fazer uma cadeira, que você não pode fazer um abajur de madeira, uma bicicleta de madeira, um rádio de madeira, como você tem aqui. Entende? Então é uma questão de você se adaptar. Né? Eu não vejo problema nenhum em sair de rádio pop. Existia esse preconceito, até por minha parte. Acredito isso. Só que realmente foi um desafio que eu aceitei, achei bacana provar justamente o contrário para mim mesmo. Né? Só que isso causou um furor no meio de telecomunicações. Né? Ninguém jamais acreditava numa história dessa. Mas estou eu ali na Guararema em 107,7 em Brusque. Muito bem, obrigado. Esse é o Kleber Massaneiro. Kleber, você estava com saudade dele? Pois é. Convidei ele aqui para conversar um pouco comigo, mas especialmente conversar com vocês bem de pertinho. E por isso, por esse motivo, a gente quer mais Kleber Massaneiro aqui. Eu quero te fazer um convite. Opa! Tu topas voltar aqui semana que vem para falar de um... Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer? Um charminho teu que você criou, assim como o Joselito criou um motorhome, né? Eu digo criou porque o que ele fez ali é fora do comum. Certo. Você também criou a tua fantástica fábrica de chopp. Tu topa voltar aqui semana que vem pra gente falar dela e mais algumas coisas? Isso é de certeza absoluta, não precisava nem perguntar, é só fazer assim que eu já tô aqui. Então por hoje a gente fica por aqui com o Kleber Massaneiro, mas pra tua alegria, pra nossa alegria, ele volta na semana que vem. Não perca, até semana que vem, tá? Até semana que vem.